Vamos corrigir nossa atividade de revisão para o simulado de vocês, que vai acontecer no próximo sábado, dia 13. Então a atividade é o seguinte, ó, na questão 1 pediu o seguinte, ó, complete as frases abaixo. Aí temos lá a letra A. Segundo o critério geográfico e geológico, que leva em consideração a distribuição das massas continentais na Terra, existem 4 continentes. Aí vocês iam completar as lacunas com esses 4 continentes. Quais são esses 4 continentes? Tem lá o Euroafro-Asiático, é um continente, segundo a massa continental. O americano, o da Oceania e o Antártico. Então são esses os 4 continentes que, segundo o critério geográfico e geológico. Aí temos na questão ainda a letra B. No passado, a África e a Ásia eram unidas pelo que de Suez, pelo Istmo de Suez, que após ser cortado permitiu a navegação entre quais mares? O Mar Vermelho, primeiro nome aí, e o Mar Mediterrâneo, segundo nome. Vamos para a questão 2 agora. Na questão 2 pediu o seguinte: marque a alternativa que corresponde aos 6 continentes do planeta Terra. Aí temos lá a alternativa A, Eurásia, África, Ásia, América, Oceania e Antártida. Alternativa B, Euroafro-Asiático, África, Ásia, América, Oceania e Antártida. Alternativa C, Europa, África, Ásia, América, Oceania e Antártida. E alternativa D, América do Sul, América, África, África, que eu coloquei 2 vezes, Oceania e Europa. Então qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa letra C, que seria Europa, África, Ásia, América, Oceania e Antártida. Esses são os 6 continentes do planeta Terra atualmente. Questão 3. Além dos 6 continentes que formam nosso planeta, ainda existem os oceanos, que banham esses respectivos continentes. Marque a opção correta referente aos 4 oceanos que existem. Então, quais são os 4 oceanos? Vocês iriam observar as alternativas e marcar a alternativa correta. Aí temos lá na alternativa A, Pacífico, Glacial, Índico, Atlântico e Índico. Seria essa a resposta correta. Americano, Pacífico, Glacial Ártico, Atlântico e Índico. Seria essa a resposta correta. Letra C, Antártico, Glacial Índico, Atlântico e Índico. Ou a letra D, Pacífico, Glacial Ártico, Atlântico e Índico. Então a resposta correta é a letra D. Número 4. Vocês iriam correlacionar. Correlacione as alternativas abaixo. Temos aí a alternativa A, Estado. Letra B, Estado com E minúsculo. Letra C, País. Letra D, Nação. Aí temos lá na sequência, lá em cima: consiste em um agrupamento social unido por um passado. Vai ser o que? Estado com E maiúsculo, Estado com E minúsculo, País ou Nação. Esse daqui se refere à nação. A nação, ela consiste o que? Em um agrupamento social unido por um passado. Na sequência, corresponde à divisão político-administrativa de alguns estados. Seria Estado com E minúsculo. Letra B, então, seguindo a correlação D, B, aí lá embaixo, refere-se ao território de um estado. Isso quer dizer o que? Se refere a país, C. E a última lá corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Só sobrou uma alternativa, que foi a letra A, Estado com E maiúsculo. Questão 5. Tem um texto aí, ó. Leia o texto abaixo. Temos lá o texto e tem algumas lacunas para vocês completarem. Vocês iriam completar as lacunas com as respostas corretas. Ou o que é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce sua soberania. O que seria aqui nessa lacuna? Seria território. Aí temos lá na sequência: é a base física do Estado. Juridicamente, lacuna novamente, corresponde à totalidade de pessoas que habitam determinado território ou conjunto de indivíduos que formam o Estado. Então, isso se refere ao quê? Se refere a povo. Então, na segunda lacuna seria a palavra povo. Temos a última lacuna. Aí, é assim a organização que tem responsabilidade de administrar
um país, estado, província, município, região e etc. Então, a última palavra, a última lacuna seria governo. Então, na sequência, lá embaixo pede o que, ó? Marque a alternativa que corresponde respectivamente às lacunas acima. Então, respectivamente, primeiro nome, território, segundo nome, povo, e terceiro nome, governo. Então, a resposta correta seria letra C, território, povo e governo. Número 6. Observe as tabelas abaixo e responda o que se pede. Aí temos duas tabelas aí, ó. As tabelas das áreas continentais e das áreas dos oceanos. Aí lá embaixo temos três perguntas, três alternativas. A alternativa A, segundo a tabela 1, quais são respectivamente os continentes que têm maior área continental e menor área continental? Vocês iriam observar o gráfico, a tabela 1 das áreas, iriam ver qual desses aqui tem a maior área e qual desses tem a menor área. Então, seria o que? Seria a Ásia, que tem a maior área, com 45.074.481 km², e a Oceania, com 8.528.382 km². Então, a Ásia e a Oceania são os continentes que têm maior e menor área continental. A letra B. Qual a área territorial do continente em que moramos? Vocês iriam identificar o continente em que moramos, que é o que? Continente americano ou América. E iriam colocar aqui somente a área continental do nosso continente, que é o que? A América tem lá na tabela 1, 42.191.781 km². Aí a letra C, ela pede o seguinte: de acordo com a tabela 2, qual oceano tem a menor área? Aí temos lá o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. Então, desses oceanos, o que tem a menor área é o Glacial Ártico, com 14.060.000 km². Resposta da letra C é Glacial Ártico. A questão 7. Marque a alternativa em que corresponde aos povos que desejam criar o próprio estado, mas se encontram sob a dominação de outros. Então vocês iriam observar lá no livro que tem lá sobre a questão dos povos que são dominados por outras nações. Então eles têm esse desejo de criar o seu próprio estado, mas não conseguem porque eles são dominados por outras nações, outros povos. Aí temos lá letra A, os alemães, bascos e brasileiros. Letra B, portugueses, curdos e palestinos. Letra C, tibetanos, bascos e curdos. Ou letra D, brasileiros, curdos e alemães. Então a resposta correta seria letra C, os tibetanos, bascos e curdos. São esses os povos que são dominados por outras nações. E eles têm o desejo de criar os seus próprios estado ou país, a depender de onde eles residem. A questão 8. O que você entende por povo? Essa vai ser basicamente uma questão mais pessoal. Vocês vão dizer o que você entende por povo. Para você, o que é povo? Aí vocês vão colocar a resposta de vocês. Eu coloquei assim, ó. Povo é a quantidade de habitantes que habitam uma determinada região, cidade ou país. Então, para mim pessoa, povo significa isso. Eu entendo como povo isso. Habitantes que habitam uma determinada região, cidade ou país. Isso é um povo. Mas vocês podem complementar aqui essa questão com a questão da relação de costumes, que ele tem os mesmos costumes, crenças e valores. Número 9. Pediu que na questão 9. Leia o texto abaixo e marque a alternativa correta a que se refere. Temos um texto aí, ó. Eu vou ler o texto aqui, que é rapidinho. É um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham da mesma origem étnica, do mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença ao todo desse grupo, ou seja, é preciso haver a vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação. Para sustentar o andamento de uma nação, sob o ponto de vista cultural,
os cidadãos adotam os mesmos costumes, os mesmos padrões morais que regem o que é certo e o que é errado, a mesma religião e os mesmos hábitos sociais. Além disso, há sempre uma busca por uma coesão espacial ou geográfica, ou seja, uma constante procura para que os indivíduos de uma mesma nação se mantenham sempre próximos e unidos em um mesmo local. Aí vocês iriam marcar a que esse texto se refere. Ele se refere ao quê? A nação, a povo, governo ou estado. No texto já falava bastante, né? Fala bastante sobre o quê? Sobre nação. Então, a resposta correta é a alternativa letra A, nação. Porque se vocês observarem, ele fala muito de nação aí no primeiro parágrafo. Então, o texto se refere à nação. A última questão, a questão 10. Marque a opção que melhor corresponde à definição de invasão biológica. Se vocês observarem no livro, a gente fizemos uma atividade sobre essa questão de invasão biológica na página 17, que foi lá aquele texto sobre a estação socioambiental, que foi no canal de Suez. Então, se vocês observarem lá tem a resposta do que é invasão biológica. Aí eu coloquei aqui algumas alternativas. A alternativa da A, invasão biológica é quando qualquer organismo, animal ou planta é introduzido de forma propositada em um novo ecossistema. Letra B, quando qualquer organismo, somente animal, é introduzido em um novo ecossistema. Letra C, quando qualquer organismo, animal ou planta é introduzido acidentalmente ou deliberadamente num novo ecossistema. Ou letra D, quando o organismo, somente planta, é introduzido propositalmente em um novo ecossistema. Então a resposta correta seria a alternativa letra C, que diz o seguinte, quando qualquer organismo, animal ou planta é introduzido acidentalmente ou deliberadamente num novo ecossistema. Por que a letra C? Porque se você observar o texto, isso ocorreu lá no canal de Suez, porque esse canal foi cortado. Então, a partir de ser cortado, ocorreu um acidente aí, acidentalmente. Esses organismos, animal e plantas, vegetais, eles foram introduzidos em um novo ecossistema. Então, ele não foi de forma propositada, que é na letra A, nem foi somente um organismo animal, que é a letra B, e nem foi somente uma planta, que é a letra D. Então, a resposta correta é a letra C.